Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Buenos días, agradezco mucho a toda la equipe latinoamericana de Colten en nombre de Julieta y de Lucas Berg. Gracias por la invitación. Agradezco también la invitación por parte de Colten Brasil, de Fernanda Hang. Entonces, estoy muy contento acá, un gusto estar hablando para Latinoamérica y para tantos hermanos. Gracias por todo. Primero agradezco a Colten, como ya había dicho, por la invitación, por toda parcería que tenemos más de 5 años, y también a la Universidad Federal del Amazonas, que es donde yo trabajo y donde yo hago todas mis investigaciones y todos los casos. Después quiero presentarles esta universidad que está en el corazón de la Amazônia brasileña, y que nosotros tenemos la mayor área preservada del mundo urbana en el campus de la universidad. Entonces, esta es la Universidad Federal, con más de 100 años de existencia. Nosotros tenemos 6 millones de metros cuadrados, 5 millones de metros preservados de la floresta preservada, con 1.700 docentes, más de 43.000 discentes de alumnos, con posgrado, maestría, especialización. Y se queda aquí también una invitación para quien quiera hacer maestría. Estamos recibiendo ahora un alumno de Honduras, pero me encantaría recibir de todas las partes de América Latina para hacer maestría con nosotros. Entonces quedo aquí la invitación para que puedan venir a Brasil con una beca para hacer maestría. A cada año seleccionamos un alumno y para hacer la maestría con nosotros. Además, estamos localizados en Manaus, que es una ciudad en la cercanía de la floresta, y como pueden ver en este video, tenemos los ríos, la floresta, la naturaleza con un punto más importante de la ciudad.
É uma cidade com 2 milhões de habitantes, ou seja, uma cidade grande. Se queda ao norte do Brasil, com um calor extremado em grande parte do ano. E também se queda a invitação para que possam vir acá para conhecer um pouco da Amazônia brasileira. E antes de começar propriamente a apresentação, eu não posso me olvidar de agradecer imensamente a minha equipe, a doutora Luciana Mendonça, que é também minha esposa, Adriana Fonseca, Rafael Tomás e Larissa Alves. Todos os casos que estão nessa classe, eles compartilham comigo, me ajudam, fazem todo comigo, as investigações. Então, agradeço muito a eles por tudo que consigo falar. Sem eles não poderia fazer isso. Okay? Então, muitas graças a eles. E vamos começar então sobre as resinas compostas, a versatilidade de elas, que hoje em dia podemos fazer qualquer coisa com as resinas compostas, desde diretas, semidiretas e indiretas. Então, começo com um apelo, com uma crítica à odontologia que temos hoje. Não sei como estão em los países hermanos, mas em Brasil temos um apelo por la odontologia estética muito grande e normalmente ou muitas vezes estamos fazendo um pouco mal ou um pouco demasiado. E aí há um estudo uma opinião de Martin Keller que habla sobre isso, que muitas vezes os tratamentos extensos de carilhas de porcelana parecem estar desenhados para produzir dentistas mais ricos, pero não dientes mais sanos. Então, a pergunta que deixa é: quando terminará esta loucura? Quando vamos parar de fazer isso? Me parece muito raro que na época que estamos falando de mais minimamente invasivo, estamos invadindo mais os dientes dos pacientes. Então, creio que temos que parar um pouco, refletir e pensar o que estamos fazendo. Estamos tratando as pessoas, tratando os dientes, ou estamos querendo nos quedar mais ricos? E aí, esta é uma paciente que chegou à minha oficina para tratar, na realidade, já venia tratada de carilhas cerâmicas e chegou para ver se estava tudo bem. E aí, mira, o que podemos ver em los centrales, excessos, puntas diamantadas já tocaram a cerâmica, sendo rugosa. Aqui também podemos ver uma inflamação gengival. Então, esse tipo de tratamento não está trazendo nada ao paciente de bueno. ¿Entiendes? E isso temos que tomar cuidado para não fazer isso com os pacientes. Mira os excessos em laterales. E aí, muitas vezes, o que digo é que estamos com doble atraco ao paciente. E esses pacientes são roubados 2 vezes. Primeiro, por seu dinheiro, que vão ter que fazer novamente este tratamento. E outra vez, por sua estrutura, seu esmalte e sua dentina. Então, eu pido que vamos parar um pouco, pensar e fazer o melhor para os pacientes. Como neste caso aqui, estava em tratamento para laminados cerâmicos. Mira, isso não são laminados, são coronas, mas os dentistas estão vendendo como laminados. 2 implantes e uma raiz ao meio. Então, não é isso que quero para pacientes. Entende? Queremos o melhor e temos que fazer o melhor. E o melhor é tentar fazer o mais conservador, mais minimamente invasivo. Como neste caso acá, mira, todo coronas, pero os pacientes creyendo que eram carilhas. Mira, excesso de resina, tratamentos não bem realizados, tudo isso. E espero que se acuerden sempre que blanqueamento e adesão resolvem muitos problemas estéticos dentais a um custo biológico mínimo e a um custo financeiro razonável. Então, essa é a mensagem que quero deixar, que consigamos fazer o máximo com blanqueamento e com resina composta, que não vamos fazer todo com cerâmicas. Claro que podemos fazer cerâmica, eu uso muita cerâmica,
yo hago muchas coronas, no muchas, pero yo hago coronas, hago muchas onlays, inlays, carillas y principalmente resinas compuestas. Este es mi mensaje principal en esta clase, en esta presentación, que consigamos ser más mínimamente invasivo para preservar al máximo la estructura dental de los pacientes. Y hoy, con la resina que nosotros tenemos, esto es posible. Mira este caso. Este caso llegó a mi oficina también. En la realidad, la paciente me envió por WhatsApp una mensaje diciendo que estas carillas fueron probadas en ella. Mira que no está bueno, está muy blanca, sin forma, con exceso, fractura. Y ella no quería eso más. Quería hacer, pero le dije, pelo custo que has hecho eso, yo conseguiría hacer solo en resina compuesta. Y ahí cuando saca las carillas, esas son los tallados de ella, que tenía antes. Y ahí devolvemos la estética con resina compuesta Brilliant Everglow. Entonces, ni siempre necesitamos de las cerámicas para hacer un buen trabajo o tener una estética adecuada al paciente. Además, existen varios artículos mostrando que conserva más la biología de los pacientes, la estética de los dientes de los pacientes. La resina composta permite una menor abrasividad de la dentición oposta, poucas appointments, poucas consultas, menos expensivo, um custo mínimo com laboratório ou nenhum com laboratório, fácil de reparo, porque se formos pensar, a resina composta é o único material possível de reparo, já que a cerâmica se repara, pero se repara com resina composta, não se repara com outra cerâmica. Então, a resina composta se consegue reparar com o mesmo material, o que seria interessante para nós. E o culpado de todo isso é este senhor que está aqui ao meio, que se chama Rafael Bowen, que criou a resina composta em 1963, ou seja, 55 anos de resina composta, como nós conhecemos hoje, a matriz BRMA, as partículas inorgânicas e uma sílica unindo os dois. Então, este senhor que aqui está, Rafael Bowen, foi que criou a resina composta. Em 1963, em seu artículo, falava sobre as propriedades de um material restaurador. Todavia não falava sobre compósito, mas falava de um polímero reforçado por sílica. E aí surgiu a resina composta. E depois vino a evolução. Há pouco tempo, a evolução da resina, os estudos sobre a resina, os cambios das resinas estavam involucrados principalmente com a partícula e principalmente com o tamanho da partícula. Todos queriam partículas menores para poder fazer uma porcentagem maior de partícula e para isso quedar com mais resistência e com um polido melhor. Hoje estamos cambiando um pouco na evolução da resina e o foco e toda a investigação agora está em la matriz polimérica, em tentando fazer matrizes poliméricas que permitam uma contração menor ou diminuir a contração e, consequentemente, a tensão de contração, que é mais importante. E aí surgiu as resinas bulk, que na realidade a resina não é bulk é a técnica, pero chamaram assim devido à técnica. Então, a resina bulk. E, además disso, também estamos tentando partir para resinas que hagam autoadesividade com as paredes, com as estruturas dentárias, como é o cemento solo 100. Então, a evolução da resina partiu toda na parte inorgânica e hoje em dia na parte orgânica. E aí, com essa evolução toda, podemos fazer diversos casos, utilizar em aplicações clínicas variadas e, em realidade, se não quer ser cerâmica, se pode ser hoje todo com resinas compostas.
O problema da resina composta para os clínicos são as falhas. Sempre que pensam em resina composta, se pensa em falhas. E esse é o tipo de imagem que os dentistas miram ou pensam a primeira vez quando pensam em resina composta. Ou seja, com desgaste, com fratura, com problemas de adesividade. E o problema disso todo não é a resina composta, pero o outro lado, ou seja, os dentistas. O que passa é que os dentistas hoje não conseguem fazer uma boa adesão e aí para isso se falham totalmente em la restauração. Então, se há algo que os dentistas devem saber é a adesão. Como disse Pascal Main em uma de suas classes no passado, a estética, o essencial é a forma. O operador é mais importante que tudo, pero a adesão é mais importante que o material restaurador. Então, se nós sabemos fazer adesão, pouco importa o material restaurador, se é cerâmica ou resina, vamos a ter longevidade. Então, o que temos que saber, o que temos que estudar é adesão. E adesão para nós não podemos equivocar-se. É como um penal ao final de uma Copa do Mundo, você não pode equivocar-se. Se equivoca na adesão, já se acabou. Não temos mais nada. Na realidade, quem nasce a restauração é o adesivo. O material restaurador hace a anatomia, pero quem hace a proteção ao dente é o adesivo. Então, se não hacemos bem, se acabou. E aí, entre os adesivos, temos os adesivos de 3 passos. Os 3 passos convencional, com um ácido, um gravado ácido, um primer e depois um bond. Temos os adesivos de 2 passos convencional, que é uma etapa de gravado ácido prévia e depois um primer com adesivo juntos. Depois temos um autoadesivo de 2 passos, ou seja, um primer autoadesivo ou um primer ácido e depois um adesivo e um solo passo e aí é ácido, primer e adesivo tudo junto. O problema é que a dentina possui muita água. Como podem ver aqui, toda a imagem azul é água, é um corte da dentina e toda llena de água. E quanto mais simplificado forem nossos adesivos, mais água vai passar. Então, mira aqui uma demonstração. Temos a dentina, vamos fazer uma restauração e para fazer a restauração vamos fazer um talhado. Quando hacemos um talhado, com as pontas diamantadas, criamos uma esmerleia, uma capa, uma lama dentinária. E essa esmerleia se quita como? Com gravado ácido. Então vamos fazer o gravado ácido, quitar todo, quitamos também esmerleia, pero também quitamos os minerais e deixamos só as fibrilas colágenas. Ok? Quando hacemos isso, 2 pontos temos que saber. Primeiro, que quando gravamos com ácido, nem sempre sabemos quanto vamos gravar, perdão. Nem sempre sabemos quanto vamos gravar. E muitas vezes gravamos mais do que necessário. Outro ponto é que quando gravamos, quitamos mineral da dentina e quando quitamos mineral da dentina, vamos exponer as metaloproteinases, que são proteinases que degradam o colágeno, fazendo assim uma adesão mais flaca, mais blanda. Ok? Então, uma outra mensagem que posso deixar é que não vamos mais gravar dentina. A dentina não é feita para gravar. Se formos pensar o que as cáries fazem com os dentes, gravam com ácido. E por isso que conseguem desmineralizar os dentes. Então, o que estamos fazendo agora? Fazendo o mesmo que as bactérias, gravando com ácido. Então, se há um ponto importante é não gravar mais dentina. Dentina não deve ser gravada com ácido, só o esmalte. Para isso necessitamos de adesivos simplificados, com primer ácidos. E aí um deles são os universais ou multimode, que em geral apresentam uma baixa força de união no esmalte e por isso vamos fazer um gravado em esmalte, um gravado seletivo em esmalte.
possui uma excelente adesão em dentina, reduz a dificuldade da técnica úmida, porque temos que secar a dentina e quanto secar, quanto derramos mojado, esse é um lío. E o primer autocondicionante composto de monómeros ácidos. E aí vamos quedar as fibrilas colágenas, assim, e depois não podemos pôr chorro de aire para que não ocorra um excesso de secagem, ok? Para que não se colapsem as fibrilas colágenas. E aí temos alguns métodos, como algodão, filtro de papel, microbrush e o pelletim de oco. A mim me encanta mais o filtro de papel, de café, para hacer essa secagem. Depois vamos pôr adesivos. Se ponemos adesivos simplificados, que passa é que vai ocorrer uma passagem de água, porque todo adesivo simplificado é uma membrana semipermeável. E se é uma membrana semipermeável, vai se passar água por toda a capa híbrida. E passando água por toda a capa híbrida, vamos ter hidrólise, e com a hidrólise, a pérdida de la adesão. E por isso que a resina composta muitas vezes se falha. Okay? E aí, mirando na microscopia, aqui na letra H é a capa híbrida, e podemos ver que todo o que está em negro é água. Então, essa água com sal de plata, e a água penetra por toda a capa híbrida. O que podemos fazer para impedir que esta água passe por la capa híbrida e haga hidrólise em la adesão? Simples. Podemos pôr uma capa sobre este adesivo, uma capa de adesivo solo, sem primer, solo adesivo. Okay? Então, além disso, además, para pernos, temos também uma incompatibilidade química. E aí, essa incompatibilidade química ocorre entre o cimento dual e o adesivo simplificado. O que passa? É que em lo adesivo, nós temos monómeros ácidos. Em el cimento, um peróxido de benzoilo. O peróxido de benzoilo no cimento dual necessita se unir a amina para que haga a polimerização. Pero os monómeros ácidos também le gustam a amina e ligam primeiro que os peróxidos. E aí existe uma incompatibilidade porque os monómeros consomem toda a amina e não deixam a amina para o peróxido de benzoilo, e com isso não se polimeriza o cimento. Então, toda vez que formos usar um cimento dual, que tipo de adesivos devemos usar? Adesivos de 2 passos autogravado. Ou seja, um adesivo que possui um primer ácido e depois um adesivo. Por que isso? Porque o primer ácido tem sua acidez, pero o adesivo é uma capa hidrófoba que vem depois, não permitindo a passagem de água, um ponto, e em outro ponto não deixa que o primer ácido atinja o peróxido. Okay? Então, se queda com uma capa protetora, como podemos ver aqui, nós temos um adesivo simplificado e depois uma capa solo de adesivo, que é uma capa hidrofóbica. E aí, com isso, não há passagem de água. Ok? E ao final do processo da resina composta, os 95%, estamos chegando ao final e nós não podemos esquecer de olvidar de ajuste oclusal. Não se olvidem de ajuste oclusal. Quando se olvidam de ajuste oclusal, e aí não temos mais a longevidade da restauração. E nesse ponto é muito importante. Todos os artigos mostram que a longevidade depende do ajuste oclusal, como este acá. Mira, recontorno de los dientes, cerrando diastemas, com restaurações diretas em resina composta durante 5 anos de estudo. Depois de 5 anos de estudo, 80% das restaurações estavam bem, sobreviveram. Pero mira, de los 20% que falharam, 60% é porque fracturaram. E por que uma restauração se fractura? Simplesmente por causa do ajuste oclusal. Então, quando nós temos ajuste oclusal, estamos permitindo que nossa restauração falhe mais.
Okay? Então, os dois pontos principais para resinas são os adesivos, a adesão e o ajuste oclusal. Outro estudo que mostra a mesma coisa, 176 restaurações, 30 falharam, e destas 30 que falharam, 19 eram por causa de fratura, ou seja, 63% fracturaram por falta de ajuste oclusal. Okay? E aí Coltene, mirando ao futuro, mirando ao que podemos fazer de melhor com as resinas compostas, lançam a resina Brilliant Everglow. É uma resina composta submicrométrica, um compósito no nano, pero há tamanhos de nanopartículas e tamanhos um pouco mais grandes, por isso híbrida. E estas partículas submicrométricas permitem um polido melhor, okay? Com a resistência e com a capacidade de usar em qualquer região. Então, há uma capacidade de polido excepcional, um brilho duradouro, restaurações estéticas com um só color, porque esta resina se baseia em 3 opacidades, uma transparente, outra de corpo e outra opaca. A consistência suave proporciona um manejo ideal e permite uma boa humectabilidade com a superfície do dente acondicionado. Então, como lhe dije, são as resinas translúcidas, a resina de corpo e uma resina opaca. Que eu posso pensar nessa forma? A resina translúcida pode ser para ser borde em sisales, para servir de esmalte. O corpo, la base, seria uma dentina superficial ou a capa final. E a opaca nesta resina, na Brilliant Everglow, é muito opaca e é uma dentina profunda, como se for usar no máximo 0,3 milímetros. Okay? Então, esses são os colores da resina. La Brilliant Everglow tem a BL Trans, ou seja, a Bleach Trans para dentes blanqueados, la Trans, o corpo Bleach A1B1, A2B2, A3D3, A3,5B3 e os opacos Bleach A1 e A3. Sigue o mesmo princípio da resina Brilliant de Coltene, NG, com 2 shades. Ok? O mesmo princípio. Então, Bleach Trans e a Trans. A Bleach Trans mais leitosa, um pouco mais lechosa, um pouco mais blanca. E o valor de la Trans, um valor baixo ou neutro. Em relação à opalescência, a resina Brilliant se assemelha muito ao dente natural. Com a luz direta se queda mais azul, com a luz indireta mais amarillo. E aí as indicações para os trans são correção de color, borda incisal, de la resina de corpo, restaurações de um só color ou restaurações com as demais, e as resinas opacas para dentina profunda, esmascarar manchas e restaurações profundas. Então vamos ver um caso de diastema, o primeiro caso que vamos mostrar. Então, a paciente tinha diastemas, um caso hecho com Jordi Manaut e Rafael Tomás. A paciente tinha diastemas, não queria cerâmica, queria resina composta. E aí vamos fazer. O primeiro passo, vamos elegir o color. Então, elegimos o color, ponendo a resina no sítio que vamos fazer. Então, se vamos elegir o color para diastemas, vamos pôr a resina no diastema para ver como se queda ao final. Em sítios com diastemas, agora estamos fazendo uma técnica, que este foi o primeiro caso hecho no mundo, que é da front wing, ou seja, técnica de alas frontais, alas de front. Como seria isso? Esta técnica, nós vamos elegir então o color no mesmo sítio. Aislamento absoluto não é necessário, todavia nós hacemos em quase todos os casos, pero nessa região se pode fazer sim aislamento absoluto. Então, aislamento absoluto, gravado ácido, depois lavamos, secamos, adesivo,
E distintamente do que hacemos com os diastemas, vamos poner primeiro em la vestibular, em la cara vestibular, não em la cara palatina. Então, começamos haciendo em la cara vestibular, ponemos la resina, llenamos hasta que creemos que estamos com a forma correta, e aí depois vamos fazer a parte palatina. Então, nós temos agora a capa vestibular, já com a forma que nós queremos. Vamos poner uma matriz e uma cunha, e depois nos queda solo llenar a palatina, que podemos llenar com uma resina flow e depois com uma resina condensável, ou solo com a resina condensável. Então, podemos empezar llenando com a resina flow, e nós não vamos polimerizar esta capa, e depois vamos poner uma resina condensável para que esta resina flow se espalhe para todos os cantos, ok? Não deixando nenhuma falha. Depois quitamos a matriz, quitamos a cunha, ligamos ao formato proximal e vamos agora para incisal. Então vamos poner as resinas de cuerpo, haciendo os mamelos, uma resina translúcida, ou a trans, para hacer o halo, e depois a resina de dentino, a resina opaca, ok? E ao final vamos cerrar todo com a resina de cuerpo novamente, ok? Então, os casos diastemas, principalmente os diastemas pequenos, estamos fazendo agora com esta técnica chamada de front wing, publicada no site de Style Italiano. E aí, ao final, vamos fazer um acabado e um polido. Terminamos os outros dentes, cerrando os diastemas, e vamos fazer um acabado e um polido com estas gomas de Diatec Shape Guard, que para mim são as melhores hoje, só utilizo elas. Vamos utilizar primeiro a rosada com um pouco dente um pouco úmido, ok? E depois a azul. E só com elas já conseguimos um brilho excepcional. Mira como se queda depois do polido, a resina Brilliant Everglow. E aí, ao final, com a textura, com a forma. E utilizando praticamente solo a resina de cuerpo. Usamos opaco solo para fazer o halo incisal, o borde incisal, pero como podem ver, podemos usar solo uma sola resina para fazer todo o caso, praticamente. Pero alguns me dizem, pero eu não consigo, não tenho habilidade para fazer isso, não sou treinado para hacer resinas, carilhas e resinas. E aí, nós temos também em Coutene outro material que se chama Componir, que surge exatamente para facilitar sua vida, para tornar uma técnica mais sencilla. Ou seja, o primeiro sistema restaurador do mundo com carilhas pré-fabricadas e resinas de color incisal trans. Em suas características temos um espessor de 0.3 a 0.6 milímetros, hechas em la resina Brilliant NG, são pré-hechas em 4 tamanhos, em colores de esmalte, transparente e bleach. Existem na economia um menor tempo de trabalho e inserção única. Então, são 4 tamanhos para os superiores e 2 tamanhos para os inferiores, com a mesma forma. Todos têm a mesma forma e vamos fazer ajustes em anatomia com discos diamantados. Então, mira este caso, também múltiplos diastemas, uma chica que tinha um sorriso infantil, não queria isso, queria ser um sorriso mais de mulher mais jovem, e aí queria cerrar todos os diastemas. Propusemos ortodôncia, pero não queria ortodôncia, e aí optamos por resina e com as carilhas de Coutene. Então elegimos o color, o tamanho M para ela. Okay? As carilhas vêm em paquetes como esse, são hechas de resina composta,
prensadas em laboratório, polidas em laboratório, em uma fábrica. Então, começamos quitando os ângulos agudos com uma fresa diamantada, uma punta diamantada. Depois, vamos fazer ajuste em uma peça, em uma carilha, com um disco diamantado. Aislamento absoluto, podemos inserir hilo, retrator. E a técnica é a mesma técnica, tão sencilla quanto a resina composta. A diferença é que agora eu tenho a capa vestibular hecha. Não necessito fazer a escultura vestibular. Então, vamos fazer gravado ácido em esmalte, por isso temos que ser gravado ácido. Depois, adesivo e polimerizamos. Depois, em la pieza, vamos fazer solamente adesivo, não é necessário gravar com nada, só adesivo, porque já possui micro retenções. Então, como podem ver nessa microscopia, a parte interna possui micro retenções. E nesse estudo é comprovado que sua retenção é a mesma que os de silicato de litro, ou IMEX, as cerâmicas. Okay? E vamos pôr a resina Brilliant Brilliant NG. Então vamos pôr ou em los dientes, ou em la carilha, ou em los dois. Normalmente eu hago ponendo sobre os dentes e depois levo a carilha em posição, quito os excessos e polimerizo. Proteção do dente já hecho, porque é resina, e vamos para o próximo. Põe a resina, a carilha, pressiona e depois quita o excesso e polimeriza. E vamos fazendo o mesmo em todos os dentes. Okay? Gravado ácido, adesivo, resina e carilha. Esta aqui liga ao final, de lateral a lateral. Vamos quitar o hilo retrator, dar acabado e polido em imagen. Entendam que a carilha já vem polida de fábrica, então não é necessário o polido em la carilha, pero em la interface carilha e resina composta. E ao final de acabado e polido, e aí se queda a Eduarda com seus novos dentes. E depois de 4 anos, quando ela volta para mim, está assim polido, que vamos fazer um novo polido e se mantém o brilho novamente. Como toda a resina composta, se perde, há uma perda de brilho e anualmente podemos fazer um novo polido para volver o brilho. Okay? Principalmente com os dentifrícios hoje que todos prometem blanquear e com isso abrasionam mal os dentes, também vão ser com a resina composta. Okay? Então, depois de 4 anos de acompanhamento, um resultado muito interessante, com uma qualidade estética e uma manutenção da estética. Outro caso que temos são casos de dentes posteriores com lesões cariosas, e aí podemos fazer também com as resinas compostas. Como hacemos com a amalgama, agora com as resinas compostas, podemos fazer e os resultados é o mesmo, não há diferença. Então vamos quitar as cáries, hacemos uma cavidade, quitamos a cárie, vamos fazer o talhado, quitamos as cáries, a lesão, e aí temos que fazer uma profilaxis depois, porque como mostrei neste trabalho, se quedam muitas bactérias, principalmente quando temos lesão, e essas bactérias vão prejudicar a adesão, principalmente em adesivos universais. Então, vamos fazer uma profilaxia, profilaxis. Aqui estamos usando uma pasta de ultradente que possui clorexidina também para ser uma ação antimicrobiana. Então, sendo uma profilaxia interna, depois gravado seletivo em esmalte, lavamos, secamos com chorro de ar, adesivo universal, e aí temos a cavidade pronta. Vamos fazer uma resina flow em la base, depois uma opaca, e por fim a resina de corpo, fazendo a anatomia oclusal. Acabado e polido. Antes vamos polimerizar com gel, que já deixamos a anatomia mais próxima possível. Depois
la profilaxia, o polido com as gomas de Shapeguard e aí com uma pasta diamantada. E ao final. Então, com essa resina possui uma consistência que é possível fazer a escultura de uma forma impressionante. Outro caso também de dientes que já pérdida de cúspides, que muitos pensam, se há uma perda de cúspide, vamos fazer então uma corona, algo parecido, não é necessário, obviamente. E aí, nesse artículo, mostra que a indicação para ir para restaurações indiretas ou semidiretas é quando se ha perdido uma cúspide, como nesse caso. E aí, vamos começar com aislamento absoluto. Quitamos a resina antiga. Então, quitamos todo. A proteção que tinha antes. Limpamos a cavidade. Vamos ver quanto de espessor tem as cúspides. E aí, nesse caso, teríamos 2 milímetros a partir desse ponto, porque no mesmo artigo mostra se em dientes que têm tratamentos endodônticos, ou seja, endodôncia, as paredes têm que ter um espessor de 3 milímetros, pero para os dientes que não têm tratamentos endodônticos, 2 milímetros, para evitar a fratura das margens. Okay? Então, nesse caso, nós temos 2 milímetros, é possível deixar esta parte aqui. Podemos, já que não tem tratamento endodôntico. Okay? E aí vamos fazer profilaxia, o mesmo no outro caso. Gravado ácido, vamos ver quanto de profundidade. Aqui tinha 5 milímetros. Gravado ácido seletivo. Lavamos, secamos. Adesivo universal. Então, aplicando adesivo universal na cavidade. E depois vamos lenar com o Fill-Up, que é uma resina dual de Coltene, e também uma resina bulk, ou seja, com uma tensão de polimerização baixa. E vamos lenar toda a cavidade. E depois de lenada, vamos fazer o talhado para ser uma restauração semidireta, rebarrando as cúspides, porque algumas tinham trinca ou estavam com espessor muito elevado. Depois que chegamos ao final do talhado, vamos fazer um selhado imediato da dentina que está exponida aqui. Então, hacemos um selhado com adesivo ou com resina flow. Aqui hacemos com adesivo, um selado da dentina para que não se contamine essa dentina recém-talhada que possui a melhor adesão. Então, estamos preservando a adesão com uma dentina recém-talhada com aplicação de um adesivo ou de uma resina flow. E nesse caso, com um adesivo. Depois quitamos com álcool o monômero residual do adesivo. E aí temos a dentina proteída, uma dentina selhada para permitir uma adesão ideal quando formos cimentar a peça. Vamos fazer a impressão, na tomada de impressão, e aí uma restauração provisional só para proteção do dente, não necessário da anatomia, só uma proteção para o dente. Okay? Então, a tomada de impressão. Depois vamos fazer a peça em resina composta direta, pero no modelo de yeso. Então, aislamento para cimentação, profilaxis, gravado ácido, adesivo, um hilo dental e a cimentação da peça. A peça é hecha com resina Brilliant Evergold. Então, vamos usar um cemento igual. E aí, cimentação da peça, quitamos excesso, polimerizamos, acabado e polido. E ao final. Então, temos uma restauração semidirecta, hecha com resina composta directas, pero em yeso e depois cementada. E aí conseguimos um resultado estético e funcional muito bom. E ao final também uma pergunta que se queda é: usamos pernos ou não devemos usar pernos? Então, a maioria dos artigos que mostram
é que não existe uma evidência científica, clínica, científica, que suporte ou rejeite o uso dos pernos, mesmo em cavidades sem nenhuma parede, tanto para restaurações diretas e indiretas. E que o efeito de férula e a manutenção das cavidades, das paredes da cavidade é predominante, é um fator predominante para a longevidade das restaurações. Então, um caso de um dente com uma fratura incisal e com tratamento endodôntico, e nesse caso nós não usamos pernos porque tinha bastante estrutura e aí não é necessário a utilização dos pernos. Okay? E aí quitamos a restauração, fizemos uma cópia da forma com silicone para ser uma matriz. Aislamento absoluto, elegimos o color em um dos passos, ok? E depois hacemos aislamento absoluto, quitamos a restauração antiga, vamos fazer um bisel, um acabado de lamagem, e aí gravado ácido, lavamos, secamos, adesivo, e vamos fazer uma parede com a resina trans, depois com a resina bari, com a resina de corpo, ponemos na proximal e utilizamos 0.3 da resina opaca 1, ok? 0.3 só porque a restauração era muito extensa e só com a resina de corpo não conseguiríamos mascarar isso, então pusemos a resina opaca em la palatina e depois venimos com a resina de corpo. A resina de corpo é uma das melhores resinas para cobrir o bisel. Em cavidades tipo classe 3, por exemplo, são as melhores que existem. Então, hacemos todo solo com corpo em classe 3. Em classe 4, utilizamos um pouco de opaco ao fundo, e depois linamos com a resina de corpo. E aí o dente é hidratado, vai hidratar depois de uma semana, e aí hacemos acabado e polido e a restauração final. Então, aqui usamos a trans por palatina, opaco, 0.3 de opaco, hacemos mamelos todo e depois corpo. E a restauração no final, sem pernos. E o último caso, um caso já com perno, porque existia uma perda de estrutura significante, ou seja, só se quedou a raiz do dente. E aí vamos fazer o aislamento absoluto com a grapa B4 e vamos elegir o perno. Utilizamos nesse caso para Pulse Taper Lux. E aí, fazendo o talhado do conducto, quanto devemos quitar de gutta percha, 2/3 do conduto. Quitamos, fazendo talhado em el conduto, a prueba do perno. E aí vamos começar a fazer a parte de tratamento de superfície, tanto do perno quanto da raiz. Em el perno passamos álcool, depois silano e adesivo. Em el conduto vamos utilizar um adesivo autogravado de 2 passos. Então, vamos usar autogravados de 2 passos, como o Parabond. O Parabond possui um primer ácido, um rinse condicionador e depois um adesivo separado. Com isso, impedimos a incompatibilidade do cimento dual com os adesivos. Então, primeiro passamos um primer ácido e depois o adesivo. Okay? Quitamos excesso de adesivo com papel absorvente, polimerizamos, okay, hasta que saia seco, e polimerizamos e inserimos o cimento dual, nesse caso Paracor, que já também possui a capacidade de ser o núcleo, não só o perno, mas o núcleo também, com o mesmo cimento. Então, linamos o conducto, vamos pôr o perno, polimerizamos e depois linamos mais uma vez com o mesmo cimento, um cimento dual que serve também
para fazer o núcleo. E aí, depois de llenado, vamos fazer o talhado. Então, talhamos sobre esta resina composta, que é cimento e resina composta. Acabado e polido, do término. Quitamos o aislamento, vamos fazer a provisional com a resina Cooltemp de Coltene. E tomamos a impressão também, com o President de original de Coltene. Então, primeiro o silicone pesado e depois leviano. Então, vamos ponendo em la margem leviano e capturamos todo isso com pesado. Esta impressão, essa tomada de impressão, então vai ao técnico, o técnico nos envia a peça e a peça vamos cimentar com cimento autoadesivo, solo sem de Coltene. Mira que em todos os passos usamos resinas compostas, desde adesivo, resinas convencionais, resinas bulk, cementos dual convencional ou cimento dual autoadesivo. E aí llenamos e cimentamos a peça de cerâmica. Mesmo em las cerâmicas necessitamos da resina composta. Então, a resina composta tem uma amplitude de utilização na odontologia incrível. Nós hoje não vivemos mais sem a resina composta. Estes são meus contatos. Queria agradecer desde já a todos que estão me escutando. Estou aberto às perguntas. Agradeço muito a Coltene, agradeço a minha família. Muitas graças a todos e que sigam com Deus. Graças. En la realidad, participar para mí de School y Forum es un honor muy grande, de verdad, de corazón estoy hablando eso. Nosotros en Brasil tenemos que estar más juntos de Latinoamérica como un todo. Nosotros somos un solo país para mí, nós somos hermanos y tener un brasileño representando aquí este tipo de fórum para mí es un honor ser la persona elegida para eso y principalmente hablando de Coltene, que es muy fácil porque para mí es una de las mejores empresas que existen con materiales que hablan por sí só, por su calidad y por su facilidad técnica, consiguen transformar la vida de los cirujanos dentistas más fácil. Y el alcance que tiene este tipo de evento es importantísimo. Na realidade, o futuro são os webinars e conseguem aproximar todos em um solo ponto que é a internet. A mim me encanta isso porque estou falando agora não para 50, 100 pessoas, estou falando para um mundo de pessoas que podem assistir de sua casa, de sua oficina, sem atrapalhar sua vida. A mim me encanta isso.